Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar as videoaulas da disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental. Na aula de hoje, vamos nos basear no tema A Importância da Ética. Esta é a parte 1. Amanhã vocês terão a parte 2. Acompanhem. Nesta aula, vamos nos basear no artigo disponibilizado para vocês A Importância da Ética. Ao introduzir o tema, vemos que na sociedade atual, há várias queixas sobre comportamentos éticos, ou melhor, a falta de ética dentro dos meios da sociedade, tanto políticos quanto esportivos, o meio de trabalho, indústrias, religião. A sociedade contemporânea ela está diante de muitas questões que passam pela reflexão ética. O problema é que na sociedade contemporânea há uma supervalorização da posse, do consumo de bens materiais, relacionando prestígio social, sucesso social com você adquirir esses bens a qualquer preço. Então, o que acaba acontecendo? Prevalece a massificação, os comportamentos em massa, as ideias medíocres, medianas, sem muita reflexão. E isso também faz com que seja permitida a manipulação muito fácil da população. E dentro do meio do trabalho? Esse tema de hoje, a gente vai se preocupar bastante com isso, a importância da ética no trabalho. Um dos campos mais carentes no que diz respeito à aplicação da ética é o exercício profissional. Porque há muita preocupação com conteúdos, conhecimento, mas as questões de relacionamento, de atitudes éticas, elas estão preocupando muito tanto executivos das empresas quanto os teóricos. Porque para que uma empresa se desenvolva, é preciso que se tenha bases éticas. E um modelo mais ético deve ser adotado tanto pelas empresas quanto pela sociedade em geral. Nos casos de corrupção, de investimentos que são duvidosos, tanto no meio público quanto privado, nesses casos, estamos vendo o quê? Que o que falta é a formação dos recursos humanos. Dentro de uma empresa, o elemento humano, ou seja, o profissional, o funcionário, ele há necessidade de uma formação mais ética para essas pessoas, para que se resgate nas empresas a relação de trabalho ético. Nos programas de treinamento de empresas também, são dados dada muita ênfase no conteúdo, nos aspectos técnicos. No entanto, o exercício da ética pessoal dentro da empresa é o que deve ter uma grande preocupação. Essa deficiência dentro das empresas também pode ser vista nos meios acadêmicos, onde o conhecimento acaba nem podendo ser transmitido porque a ênfase no estudo da ética não é grande. Concluindo nesse ponto, o individualismo extremo, quando ele se associa à falta de ética pessoal, vai levar os profissionais a defender o quê? Os próprios interesses particulares, que estarão acima dos interesses das empresas. Daí a importância da ética. Essa proposta da aula de hoje é discutir a importância quando você vai formar pessoas. Podem ser funcionários, podem ser estudantes, mas dentro dessa sociedade é preciso buscar entender quais as vantagens de você ter um comportamento ético. E as empresas e a sociedade, ambas estão pensando a respeito disso para buscar um maior desenvolvimento. Falando um pouquinho da ética, nesse slide, nos próximos, vamos retomar
o tema de aulas anteriores, ética e moral. Só que agora não são só aspectos de conceito, como nós já vimos. Veremos como que a ética e a moral vai funcionar nessa importância de um comportamento ético dentro do meio de trabalho e também na sociedade. A ética ela acaba sendo inerente, ela não tem como retirá-la das ações humanas. Ela é um elemento vital que vai produzir a nossa realidade. Então, todo homem, por si só, ele tem um senso ético, que vai ser chamado de uma consciência moral. Constantemente, essas ações são avaliadas, julgadas, o tempo todo estamos pensando, são boas ações, são más, esse comportamento é certo, esse comportamento é errado, isso é justo, isso é injusto. Os comportamentos humanos, eles acabam sendo classificáveis, certo ou errado, bem ou mal. Mesmo que seja uma ação individual, só eu que fiz, eu tenho que me preocupar, só eu. Não, isso não existe na sociedade. Essas ações, elas também acabam sendo classificadas. E muitas vezes elas têm como base, na classificação do bem e do mal, do certo e errado, fundamentos culturais. Como já vimos, determinadas épocas, determinadas sociedades, elas vão avaliar de um jeito ou de outro. A ética, na verdade, ela vai além dessa moral, né? Nós já vimos também, ela está relacionada à opção, a opção que aquela pessoa tem naquele momento, ao desejo que ela tem de realizar na vida atos que vão manter relações justas entre as pessoas, para, novamente, pensando que o desenvolvimento da sociedade. A ética ela vai se fundamentar nas ideias de bem, de virtude, que são valores que devem ser perseguidos por todo ser humano, não é? Porque ele vai buscar alcançar o que vai ser traduzido como uma sociedade plena, uma existência feliz. Vocês devem se lembrar lá que nós já vimos Aristóteles que dizia isso. Então, relembrando, quando nós refletimos a respeito dos atos, vamos chamar de ética. E esse estudo também já foi visto, iniciou-se na Grécia há mais de 25 séculos. Atualmente, o campo do estudo da ética, ele passa por diversas disciplinas, diversos profissionais pensando sobre isso, muito além da filosofia, que era o original. Sociólogos, psicólogos, biólogos, dentro da bioética, que veremos mais para frente. Então, muitos profissionais, eles estão pensando a respeito disso. Na área de administração das empresas, que entra também a contabilidade, as ciências contábeis, há também uma forte preocupação a respeito disso. Nesses questionamentos vão surgir problemas morais e problemas éticos. A ética, ela deve estar acima de toda conduta humana, porque as atividades sempre vão trazer cargas morais, né? O tempo todo, como eu já disse, você vai pensar sobre o bem e o mal. E o que é permitido, o que não é permitido, vai definir nossa realidade. Nas relações humanas cotidianas, trazemos o tempo todo decisões éticas. Vamos ver algumas situações. Por exemplo, né? Pensamos, será que é correto tomar tal atitude? Devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? Os soldados matam numa guerra. Eles podem ser moralmente condenados por seus crimes ou apenas estão cumprindo ordens? O que vocês acham? Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo que ocorra risco de vida? Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? São questões cotidianas, todos nós passamos por isso. É necessário que, para se tomar decisões e ações a respeito disso, haja uma reflexão. Muitas vezes essa reflexão, ela também é comunitária, a sociedade como um todo reflete sobre uma ação. E outras vezes ela é individual.
Aquele indivíduo deve pensar sobre isso. Com relação a isso, vocês terão uma atividade para hoje que será exatamente sobre isso, uma decisão a ser tomada. Quando essas perguntas, esses questionamentos vêm à mente, devemos pensar em como uma ação, uma decisão vai afetar as outras pessoas, né? Para que nós tenhamos uma convivência harmônica dentro da sociedade, precisamos pensar nas causas e nas consequências de nossas ações. Quais são esses limites? Muitas vezes, essas tomadas de decisão, elas vão passar por códigos culturais, né? Ações que em determinado país acaba sendo a correta. Pensando nisso, a gente vai ver os dilemas. Esses dilemas, eles vão passar pelos valores morais, os julgamentos de atitudes que podem ser reconhecidas como justas por determinadas pessoas, ou atitudes que são naturalizadas. Por exemplo, eu vou furar uma fila porque todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Vocês se lembram disso? Um certo conjunto de normas, de costumes, vamos chamar de moral. Esses valores morais, eles vão sendo adquiridos em determinadas épocas, grupos sociais, e através disso nós podemos também refletir em como muitas vezes certas práticas morais, elas acabam sendo incompatíveis com ações a partir do desenvolvimento tecnológico, quando a gente conhece mais, a partir da ciência, com os avanços dos conhecimentos gerais de ciências naturais, sociais, comportamentos anteriores podem não ser mais tão permitidos. E aí a ética também vai pensar a respeito disso. Os valores morais, só para relembrar, eles são adquiridos como herança, eles são preservados pela comunidade, eles têm um julgamento dentro de normas pré-estabelecidas. A ética ela vai surgir para refletirmos sobre este comportamento. Quando os valores e costumes estabelecidos em uma determinada sociedade são bem aceitos, não há nada, muitas vezes, mais para refletir sobre eles. No entanto, a sociedade ela está em constante modificação. Então, vão surgir questionamentos que vão tentar pensar sobre a validade de certos costumes, né? Valores para serem consolidados pela prática. E quando surge a necessidade da gente pensar a respeito disso, fundamentar, vem o quê? Vem a ética com a sua teoria, também com a sua reflexão, para que todos nós possamos discordar ou criticar. Então, é isso dessa aula. Depois na parte 2 nós continuamos. Até lá.